escrevendo. Termine os seus dias deixando para nós uma história acerca do cristianismo. Nós não queremos você pregando com o risco de morrer a qualquer hora. E você, diferente de nós, Paulo, a igreja quer que você pare de pregar e vá descansar e vai escrever para nós. Nesse momento, Paulo inclina a cabeça e começa a gemer. E começa a gemer, literalmente dizendo assim: Paulo, Pedro se levanta assim: algum problema, Paulo? É comida? Paulo continua. Então ele diz: Paulo, onde é que dói, Paulo? Ele: todo mundo pergunta: eu quero, Paulo. Ele diz: ai de mim, se não anunciar o evangelho de nosso Senhor. É nesse tempo que ele diz assim: eu não temo a morte, e eu sei padecer necessidade, como sei viver em abundância. Nem a profundidade, nem a altura, nada me separa do amor de Cristo. Ele constrange os irmãos. Os irmãos ficam com o coração compungido. Diz o historiador hebreu que naquele dia a igreja se reúne, pega uma oferta da entrada do culto, tem uma menina ali, né? e dá na mão dele. Tá vendo a guria que diga: vá, senhor. Branquinha? É a namorada do irmão do Alisson. Quem pode parar você? Me emociona falando isso. Num tempo onde os homens não ganhavam fortunas para pregar, num tempo onde os homens mal tinham a Bíblia para ser pregada, tudo que tinha era o testemunho de Nazareno. A Bíblia não estava unida como está hoje. Um homem que deixa tudo. Antes, esse homem tinha carteira de trabalho dele assinada pelos Césares de Roma. Por isso tinha a cidadania dos romanos e a cidadania dos judeus. Ele trocou a carteira de trabalho dos Césares para ter uma carteira de trabalho assinada por Jeová Jireh, Deus da providência. O meu sonho nesta noite é que Deus comece um avivamento no estado do Rio Grande do Sul, mas que esse avivamento comece desse jeito, levantando homens e mulheres que não são amantes de si mesmos, homens e mulheres que não têm a sua vida por valor, homens e mulheres que sejam apaixonados pelo reino, homens e mulheres que não tenham medo da morte, homens e mulheres que, se preciso for, vão às prisões, mas não negam o seu Salvador. Eu quero saber se os irmãos que estão aqui podem dizer que creem nessa palavra. Vamos seguir. Paulo, recebendo a oferta daquela igreja, vai para o porto, pega um navio e se distancia daquela terra, e mais uma vez se embrenha pela Grécia. E ele vai a uma cidade de onde ele já havia sido expulso uma vez. Uma vez ele entrou nessa cidade querendo pregar, mas ele depois escreveu: fui impedido do Espírito Santo de ir lá. Cheguei, fui contrariado. Ao chegar lá dentro, tive que sair à noite para não morrer apedrejado. E eu estou falando da cidade de Éfeso. E agora Paulo, mais velho, mais experiente, quer ir a Éfeso. E ele faz. E ao entrar na terceira maior cidade da Grécia Antiga, ao entrar na cidade de Éfeso, que não é uma cidadezinha pequena, mas é uma megalópole de quase 1 milhão de habitantes, vai anotando os números aí. Ao entrar numa cidade famosíssima, porque tinha nela uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, também conhecida como deusa do amor, também conhecida como Artemis. O templo dela era tão majestoso e grande que havia 800 pórticos ao seu redor, 200 portas de cada lado. Em cada porta ficava uma prostituta, porque os cultos daquela deusa eram cultos de promiscuidade, de sodomia, de sexo explícito. Os homens levavam oferendas, as mulheres levavam oferendas, e na entrada do templo contratavam uma prostituta que era uma espécie de sacerdotisa, e entravam dentro do santuário e praticavam um verdadeiro bacanal a céu aberto. Esta era a fé daqueles homens e mulheres de Éfeso. E é para esse antro do diabo que, se não bastasse ser a capital da idolatria de Diana, também era a capital da magia negra do mundo antigo. Você vai ler o capítulo 19 de Atos, você vai ver Paulo dizer, depois de ter pregado em Éfeso, houve um dia em que os homens saíram das suas casas e entraram pelo meio das ruas trazendo seus livros de encantamento, suas fórmulas mágicas, e queimaram em praça pública dizendo: Deus é maior do que os nossos livros de feitiçaria, Deus é maior do que os espíritos que dominam aqui.
terra no céu. Mal, ele vai mapear a terra, ele vai saber onde é que estão os pontos do diabo, para depois dar um golpe em Satanás. Ele vai protegido pela presença de Deus, e cada vez que ele anda, ele percebe demônios nas árvores, demônios nas casas, demônios nas ruas, demônios no asfalto, demônios em todos os sentidos quadrados daquela terra. Isso aqui é uma palavra só para quem é crente de verdade. Os céticos não acreditam no que eu estou dizendo. Aliás, tem crente hoje que nem acredita mais no diabo. Aliás, não acredita nem mais no inferno. Mas eu venho de uma geração que acredita que o poder das trevas existe, que o poder do diabo existe, e só existe um poder maior do que o poder do diabo. É o poder que está dentro dessa igreja nessa noite.